Nós estamos retomando os trabalhos de transmissão dos estudos, fazendo esses estudos agora online por alguns dias, ou pelo menos 2 semanas, as 2 próximas semanas, esta e a outra, faremos assim, por força do decreto do Estado de São Paulo, do governador de São Paulo. E nós estamos nos sujeitando às determinações desse decreto, e por isso nós não estamos nos reunindo na nossa sede. A nossa sede, a Igreja Batista Redenção, fica na rua General Ataliba Leonel 3780, mas ela não está realizando nenhuma atividade lá, nenhuma, nem nos cultos de quarta-feira, nem nos domingos, como agora pela manhã, e nem será hoje realizado nenhum culto lá, hoje à noite. Nós estávamos realizando os nossos cultos normalmente, mantendo o controle ali da entrada, por meio do uso de álcool em gel e também por meio da medição de temperatura, usando máscaras também, orientando acerca do distanciamento social entre os irmãos, mas nós tivemos que parar mesmo assim por causa do decreto. Algumas pessoas estão questionando se esses decretos, eles não são decretos que vão contra aquilo que Deus estabelece em sua palavra, proibindo que nós nos reunamos aí como igreja e tudo mais. E nós estaríamos nesse caso diante de um conflito de valores, obedecer o Estado ou obedecer a Deus. Nós não entendemos que esse conflito exista, nós não estamos entendendo que essas proibições que estão consubstanciadas nos decretos estatais que foram enunciados ou emitidos até aqui, nós não cremos que sejam decretos que têm por objetivo afrontar a ordem de Deus de que nós devemos nos reunir. Nós não temos visto isso, não temos visto esse propósito nos governantes. Até onde nós podemos enxergar, o que existe é uma pandemia, o que existe é uma doença, uma questão sanitária de saúde pública, e os governantes têm tomado medidas, se certas ou não, se adequadas ou não, isso é uma outra discussão. Se são medidas boas ou ruins, se são medidas políticas, se são medidas demagogas e até inócuas no que diz respeito à pandemia, isso é uma outra questão, uma outra discussão na qual nós não vamos entrar. Mas nós entendemos que essas medidas não são medidas que têm por propósito afrontar a ordem de Deus e perseguir a igreja, o cristianismo e acabar com as reuniões cristãs. Não temos visto isso, não temos base nenhuma para acreditarmos nisso. Temos visto que são medidas que têm por alvo a saúde pública, segundo o discurso aí dos nossos governantes. Como eu disse, se verdadeiro ou hipócrita, isso é uma outra discussão, não vamos entrar nisso agora. Então nós temos obedecido aos decretos e não cremos que estejamos lutando aí com um conflito de ordens aí entre a autoridade humana e a autoridade divina. Trazendo isso para o âmbito mais individual, nós podemos, eu posso chegar para algum membro da igreja que está com uma doença contagiosa e dizer para ele, como pastor da igreja, como alguém ali que ele respeita, dizer para ele: olha, irmão, não venha à igreja nesses dias. Você está com uma doença contagiosa, você pode transmitir essa doença para muitas pessoas. Nós fazemos isso em nossa igreja já, mesmo antes da pandemia, já fazíamos com crianças doentes. Pedíamos para os pais não trazerem a criança doente para a igreja para não contagiar outras crianças do departamento infantil. Nós já fazíamos isso. Será que ao fazer isso, ao estabelecer esse critério, nós estaríamos entrando em conflito com a ordem divina que fala que as crianças ali, os seus pais ali, todos eles devem vir à igreja e congregar? Claro que não. Era uma orientação visando a saúde dos demais.
E nós estamos enxergando esses decretos da mesma forma, como uma orientação visando a saúde das pessoas. Se em algum momento, nessa crise toda, essa crise que estamos passando, que não é só uma crise de saúde, mas é uma crise política, é uma crise ideológica, com polarizações assustadoras, é uma crise moral, nós percebemos tudo isso, notamos tudo isso, que está gerando outras crises, está gerando crises econômicas, sociais, não dá nem para comentar. Se percebermos que isso vai chegar no ponto, se algum dia chegar no ponto em que os governantes tiverem por alvo realmente atacar os valores cristãos e as reuniões cristãs, nos perseguindo, dizendo, olha, não, vocês não podem mais se reunir, isso é proibido, a igreja pode esquecer isso, e percebermos que existe um alvo específico aí, a perseguição, o ataque contra o cristianismo, então é claro, nós vamos desobedecer, mesmo que isso traga implicações aí terríveis, penais, jurídicas e penais contra nós. Vamos desobedecer isso sem nenhuma hesitação. Saberemos com toda certeza distinguir essas coisas e diremos, olha, esses seus decretos, eles não estão relacionados com outras coisas, senão atacar a nossa fé. Vocês criaram esses decretos a fim de tolher a nossa liberdade de adorar o nosso Deus. E nós não vamos nos curvar a isso, nós vamos continuar nos reunindo, nem que seja às escondidas, como fizeram os cristãos do passado, mas nós não vamos obedecer vocês. E faremos isso com toda tranquilidade e seguiremos em frente. Mas não é o caso agora, não entendemos que seja esse o caso. Então, vamos manter esses dias afastados da nossa sede, das reuniões ali presenciais, vamos nos manter afastados. Nós temos pareceres bem definidos acerca dessa pandemia, nós temos um manifesto acerca dessa pandemia, os pareceres dos pastores da IBR, nós somos 5 pastores, temos um manifesto específico, que não é um manifesto político, há pessoas que, não sei se tem algum problema de analfabetismo funcional, e estão lendo esse manifesto como se fosse um manifesto político e tecendo críticas contra nós, críticas no âmbito político. O manifesto não tem nada de político, absolutamente neutro nesse campo, extremamente equilibrado no que diz respeito às questões científicas, questões teológicas e questões pastorais. Nós temos mantido uma linha de moderação nesses campos todos, de cautela nesses campos todos. Não temos abraçado de modo ferrenho este ou aquele posicionamento, não temos feito isso, temos sido muito cautelosos e criteriosos. E o que cremos como pastores acerca da pandemia e de assuntos correlatos está nesse manifesto que foi publicado há algumas semanas. Então, os irmãos podem ler lá o manifesto e conhecer o posicionamento dos pastores da igreja. E, entre essas coisas, isso não consta no manifesto, entre essas coisas que nós pastores cremos, está esta. Não está presente isso, até onde eu me lembro, no manifesto. Mas está essa realidade, esse fato de crermos que o que está acontecendo não é perseguição religiosa. Claro que afeta a igreja, afeta os ideais da igreja, é claro que afeta tudo isso. Nós não queremos que seja uma perseguição religiosa e não queremos também que pastores que estejam sendo hostilizados porque estão insistindo em se reunir sejam mártires do século XXI, exemplos aí de escolha em prol de Deus em vez de obedecer aos homens. Não cremos nesses mártires, para nós são falsos mártires. Os mártires verdadeiros, eles padecem porque são fiéis às normas estabelecidas na palavra de Deus em face de perseguidores que se levantam diretamente contra essas normas. Agora, um pastor que se reúne lá com sua igreja afrontando normas sanitárias, nós não cremos que seja um mártir, cremos apenas que ele
está sendo um demagogo agindo de modo desequilibrado. Ele deve saber distinguir as coisas e olhar e dizer, não, isso não é perseguição religiosa, é uma medida sanitária, vou obedecer e seguir em frente. Não temos que criar mártires imaginários. Quando surgir a necessidade de termos mártires vivos, então nós teremos esses mártires pelas razões corretas e não por razões que estão só na cabeça de algumas pessoas. Mas enfim, o fato é que estamos aqui, mais uma vez, transmitindo os nossos trabalhos. Nós não cremos que a transmissão dos estudos ou das nossas reuniões, se é que podemos chamar assim, online, nós não cremos que isso perfaça o conceito de culto. Não cremos que isso envolva de modo pleno a ideia de congregacionalidade. Não cremos que isso resgate o conceito da espiritualidade comunitária que deve marcar a igreja. Nós não cremos nisso. Ou seja, nós nem sabemos como definir o que estamos fazendo aqui. Isso é um culto. O nosso conceito de culto vai além disso. É difícil dizer, olha, estamos realizando aqui um culto online. Eu aqui sozinho, eu só e minha esposa aqui comigo, minhas filhas aqui comigo, e falando com vocês sem ver o rosto de vocês, falando com vocês sem ter a comunhão dinâmica que a espiritualidade cristã exige. É até difícil definir isso como culto. Eu tenho dificuldades, eu não sei como definir isso. Eu chamaria isso de um estudo, uma transmissão de um estudo bíblico aí pela via aí do YouTube ou outras plataformas. Mas o conceito de culto, ele vai além disso. O conceito da comunhão cristã, do congregar-se, vai muito além disso. Nós temos que estar juntos, nós temos que estar lado a lado, adorando a Deus lado a lado, juntos ali, celebrando as ordenanças do Senhor juntos, entoando louvores juntos e mais. A congregacionalidade exigida pelos autores do Novo Testamento, nas páginas ali que eles escreveram, nas páginas sagradas que eles escreveram, envolve não apenas as pessoas estarem juntas, mas elas estarem juntas numa dinâmica de admoestação, exortação, consolo. É esse tipo de ajuntamento que o Novo Testamento espera dos crentes, em que um conhece o outro e acompanha o outro, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, conforta os abatidos ali da igreja, socorre os que são necessitados, cada um conhece o necessitado da sua igreja. A igreja não é aquela multidão, aquela massa disforme, imensa, em que ninguém conhece ninguém, ninguém sabe o nome de ninguém, e cada dia é aquela rotatividade imensa, cada dia é um grupo que está lá. Não, a igreja não é isso. A igreja é uma comunidade em que as pessoas se conhecem, sabem quem são os necessitados. Os diáconos e líderes estão atentos, socorrem os necessitados, sabem quem está padecendo, quem está com dificuldades emocionais, lutas na família. E um ajuda o outro, não somente os pastores e líderes estão ali presentes, mas cada membro participa dessa dinâmica, conversando com o seu irmão, orando com o seu irmão, acompanhando o seu irmão, visitando o seu irmão, encorajando o seu irmão. O Novo Testamento destaca demais isso. Cada membro da igreja tendo ali a sua função efetiva, eficaz, dinâmica, constante. Ele atua ali junto à comunidade de tal forma que ele tem um ministério ali, um trabalho vivo, dinâmico ali. Ele se aproxima dos seus irmãos, ele os conhece, ele fala, ele exorta, ele anima, ele consola, ele socorre. Isso é a comunhão cristã, isso é a igreja, o corpo vivo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Mas num modelo como esse que estamos realizando aqui, isso não existe.
E o culto cristão, a congregacionalidade cristã, o congregar-se cristão, que abrange o culto e a igreja como um todo ali, na sua vida comum, envolve isso. E nós estamos privados disso, nós não temos isso. Então, por isso, não sabemos sequer como definir aqui o que estamos fazendo. Mas nós cremos que o avanço dos estudos, das pesquisas, a expansão do alcance da vacinação em nosso país, a produção de vacinas, que segundo temos ouvido falar, vai chegar agora numa escala maior, sendo produzida aqui, a vacina sendo produzida aqui no Brasil mesmo. Nós cremos que a tendência nos próximos meses, se Deus quiser, é haver uma queda nesse gráfico de pessoas contaminadas e pessoas indo a óbito por causa da doença. Nós cremos que vai começar a haver uma queda e aos pouquinhos a nossa vida volta à normalidade. Assim nós esperamos, temos orado por isso, temos suplicado a Deus seu socorro, temos implorado que Ele nos ajude para que voltemos à nossa vida normal. Estamos cansados de discursos políticos demagogos, estamos cansados de algumas medidas que nós olhamos e percebemos que são inócuas, são meramente políticas, não têm valor nenhum. Estamos cansados também, não só de falhas no nosso governo, mas estamos cansados também da ignorância do nosso povo, que não coopera, pessoas realizando bailes funks, baladas ali todos juntos, espalhando o vírus mais e mais, um povo ignorante, um povo que não tem a menor consciência do perigo, um povo sem educação. Nós olhamos para isso, isso também nos deixa inconformados, não somente os governantes que temos, mas o povo do qual somos parte, na sua imensa obtusidade, ignorância, estupidez, rebeldia, isso tudo nos assusta. Mas cremos que no devido tempo isso vai passar. Cremos que as coisas estão caminhando. Se Deus quiser, nos próximos meses teremos uma segurança maior e vamos voltar novamente à normalidade. Todos estamos sendo afetados. Na minha família tenho 2 casos de pessoas com Covid, meu pai e minha irmã. Estamos nos protegendo, na igreja há vários casos, há líderes da igreja que estão com a doença, pessoas ali próximas de nós, e tudo isso nos preocupa, mas cremos que pela bondade de Deus isso vai aos pouquinhos passar, e então voltaremos às nossas reuniões normalmente, talvez até antes, se essa fase mais agressiva e perigosa abrandar.